Pela segunda vez, o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. Ele retrata como as escolhas do presidente Lula agora estão gerando resultados e colocando o governo numa crise em todas as frentes ao mesmo tempo. A segunda metade do governo Lula 3 enfrenta a colheita das próprias escolhas. Eu considero que quem passa o pano no governo a essa altura está contribuindo para a volta da direita. E que o melhor é falar a verdade. Ele vive no mundo da fantasia, porque o governo está convencido de que o produto é muito bom, mas as pessoas não notam isso, porque falta uma propaganda mais eficaz, mais adequada, mas o produto é excelente. Mas a verdade, gente, é que esse episódio do PSD, que chama atenção porque foi público, mas como o Valdo falava, era muito dito nesses termos no bastidor. Quando a gente olha para a economia, um ministro que é questionado, recebe fogo amigo e inimigo, como Fernando Haddad, um ministro que não consegue concretizar as ações que conversam com o mercado, que trazem um Brasil não só mais próspero, mas principalmente com mais credibilidade em suas contas, não é um ministro fraco, é um ministro sem condições de fazer aquilo que o governo diz que tem que ser feito, que a economia prova que tem que ser feito, mas não é feito. É só lembrar de novembro, né, quando o governo fez um dos maiores erros, inclusive considerados do governo na economia, mandar um corte de gastos prevendo um outro gasto, que era a questão do imposto de renda. Então, com mensagens difíceis, com essa questão de você acordar, depois de dormir muito tempo, tem esse efeito. Porque aí você acorda, você começa a agir, mas o resultado das suas ações também demora muito tempo. Haddad está no foco, mas essa reclamação no bastidor, conversando com políticos do Congresso, conversando com políticos do governo, conversando com analistas e até marqueteiros, a gente vê de forma muito clara que isso é um recado sobre a realidade. E não somente um recado para Haddad, que já está ali no córner há muito tempo por decisões políticas, muitas vezes ideologizadas pelo PT. Aqui no Congresso, o termo que eu ouvi é que era preciso despetizar as relações. Em qual sentido? No sentido que era preciso distensionar as relações, porque senão não vai ter encontro de convergências e principalmente a coisa vai ficar nesse pé, em crise, em crise, em crise. Ano que vem tem eleição, todo governo também vive, todo governante com perspectiva de poder, e aí o PSD também vai anunciando uma bandeira de um possível desembarque, porque um governo que está com a economia com problemas, que a população não enxerga força para mudar, é um governo que politicamente também traz desinteresse partidário e também na perspectiva eleitoral. Agora, a entrevista de hoje, realmente ela toca na questão do Kassab. Eu posso depois falar da entrevista no conjunto, mas como você começou pelo Kassab, eu acho que ele interpreta uma preocupação que é presente em todos nós. Eu, inclusive, escrevi um artigo essa semana sobre essa preocupação. E depois da vitória do Trump, com isso tudo que está acontecendo no Brasil, o que será de nós em 26? Todo mundo está se perguntando isso. Será que vai se aguentar nesse ritmo? Será que nós voltaremos àquele passado recente? Não é? E a minha posição no artigo era de que eu considero que quem passa o pano no governo a essa altura está contribuindo para a volta da direita. E que o melhor é falar a verdade, entende? E falando a verdade sobre a entrevista, tem que falar a verdade um pouco sobre o que o Lula disse e sobre a imprensa também. Tanto o Lula como a imprensa que o entrevistou, se é que eu não tenho a 1h30 de debate. Mas eu sinto que eles deixaram de lado a principal preocupação dos brasileiros, segundo a pesquisa, que é a violência. Não vi nada sobre violência, sobre segurança pública na entrevista. E essa é a principal, na pesquisa, a principal preocupação. Uma outra preocupação muito grande na pesquisa é sobre corrupção. Também não se falou nisso. Vamos dizer, mas isso são temas do Bolsonaro. São temas da direita. Não, são temas que preocupam a população. Eu acho que deveriam ser ditos. Também acho que o Lula está um pouco fora da realidade. E ninguém diz a ele que ele está fora da realidade, e a própria imprensa não consegue perceber que ele está fora da realidade. Ele diz assim, olha, no meu governo não será derrotado, porque nós temos, na rua nós vencemos todos, nós somos invencíveis nas ruas. Ele vive no mundo da fantasia, porque o governo está convencido de que o produto é muito bom, mas as pessoas não notam isso, porque falta uma propaganda mais eficaz, mais adequada, mas o produto é excelente. E aí, qual é o plano do governo? O plano do governo é colocar um primeiro-ministro que é um publicitário, o Sidônio Palmeira. O que em si mesmo, nem quero discutir isso agora, mas em si mesmo a ideia de que o publicitário se torna o super-ministro
que organiza todo o governo, esse publicitário é o publicitário que fez a campanha do Lula e que nós pagamos o publicitário para ser o primeiro-ministro do governo e preparar o governo para a campanha eleitoral do ano que vem, é transformar o Estado num instrumento de campanha eleitoral. Não é muito bonito isso. Pela segunda vez, o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das Comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo, sim, e de todos os outros também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela, porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner e ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então, a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa, ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, de quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau, a dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é ir para a tribuna para fazer batalha, luta política. Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje, é o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira, então, primeiro grande ato, fail, ruim, deu um pau no cara que não devia tomar o pau, tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa fazer, precisa trazer. Não adianta ele ir lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse ombudsman do governo que é dele. Uhum. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, uai. Não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? A imprensa que blindou o governo por tanto tempo agora pula do barco. Mas e o povo? Esse continua afundando junto com a economia. O que você acha disso? O combustível disparou, os alimentos encareceram, a inflação corrói salários. E a mídia? Está preocupada em salvar sua própria imagem. Agora que ficou insustentável defender o governo Lula. Você vê dessa forma também ou vê alguma coisa de bom no atual governo? Seria esse o princípio do fim do governo Lula? Comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal.